Bem, meus amados, como eu prometi no vídeo anterior, eu vou mostrar nesse vídeo o motivo pelo qual o Criador não aceitou a oferta de Caim, ao passo que aceitou de bom grado a oferta de Abel. Simples é de se entender. Se você abrir no livro de Hebreus, capítulo 11, só por referência aí o verso 4, o escritor, se referindo aos heróis da fé, irá perceber que no verso 4, e entender, se assim o Espírito do Pai abriu o entendimento dos amados, a razão por que ele aceitou o sacrifício de Abel, enquanto rejeitou o sacrifício de Caim. Pois bem, vamos à leitura. Pela fé, Abel ofereceu a Yahweh mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunha de ser justo, tendo a aprovação de Yahweh quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Mediante a fé, foi que Abel conseguiu a aprovação do Criador. Fé essa que só quem possui são os que são descendentes de Abraão, segundo a promessa, como está escrito no livro, na carta de Paulo aos Gálatas. Não penseis, meus amados, que eu estou me referindo que todos os israelitas em si, ele possui essa fé. Não. Eu estou me referindo que os filhos da promessa, se os irmãos quiserem entender o que eu estou a falar, só basta ler todo o livro de Gálatas. Só basta entender quando João Batista diz que dessas pedras o Criador pode suscitar filhos a Abraão, ou descendência a Abraão. E note-se dentro do contexto do livro de Mateus, que onde João Batista fala sobre esse assunto, as pessoas a quem João Batista está dirigindo a palavra, eles são descendentes de Abraão. Porém, a questão, meus amados, está não em ser descendente de Abraão segundo a carne, mas em ser descendente de Abraão segundo a promessa, porque a promessa foi feita a Abraão em Isaque. Em Isaque foi feita a promessa, e não em Ismael. Quem lê o livro de Gálatas, no final, vai entender o que o apóstolo Paulo está expondo naqueles escritos. Vamos perceber agora o contraste entre a leitura que eu fiz em relação a Abel e a leitura referente a Caim. E os irmãos façam uma analogia, analisem e cheguem a uma conclusão. Como eu disse, eu só exponho os fatos. Os irmãos procurem nas Escrituras. Vamos ler a primeira carta de João.
Lemos referente a Abel, agora vamos ler referente a Caim. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o filho de Ialro, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Ialro não vive na prática de pecado. Quem é nascido de Ialro, quem é nascido, aquele que provou o novo nascimento. Logicamente que quem não provou esse novo nascimento e morreu sem provar, qual é a única lógica que chegamos? Todo aquele que é nascido de Ialro não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Ialro. Nisto são manifestos os filhos de Ialro e os filhos do diabo, ou seja, os descendentes da serpente, a qual foi abordado nos primeiros vídeos entendendo Gênesis, e o descendente da mulher e os seus descendentes. Você pode corroborar o que eu estou a transmitir através desse vídeo no livro de Gálatas. O descendente da mulher que é o Salvador e os seus descendentes, que são os filhos da promessa, descrito no livro de Gálatas, não existe de maneira alguma, e eu desafio a qualquer um, seja pastor, teólogo, qualquer um, a dizer o contrário do que a Escritura está expondo. Não minha filosofia, não o entendimento meramente humano, mas o que a própria Escritura está a revelar. Nisto são manifestos os filhos do Criador e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Ialro, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Assim como Caim odiou a Abel e o assassinou, o mundo fará também isso conosco. Por não conhecer o Pai, por não pertencer ao Pai. Essa é a razão do porquê Caim assassinou seu irmão Abel. Por Abel ser justo mediante a fé. Fé essa que é um dom do Criador e não vem por nenhuma obra. Não foi pelo fato de Abel oferecer um sacrifício que o Pai se agradou de Abel, mas mediante a fé, que é um dom do Criador, que foi dada a Abel, imputada em Abel, a qual não foi imputada em Caim, que era descendência da serpente, descendente do diabo. O Salvador não morreu por essa descendência. Ele morreu pela descendência que pertence ao descendente da mulher. Você vai ver isso claramente no livro de Gálatas. No próximo vídeo eu vou ler o livro de Gálatas e você vai perceber claramente do que eu estou a expor nesse vídeo. No próximo vídeo vou expor esses fatos escriturais. Não tem como fugir dessa realidade.
Não tem como fugir dessa verdade. Vou ler no livro de Gálatas e provar do que eu estou a transmitir através desse vídeo. O motivo pelo qual Caim não foi aceito pelo Criador foi porque ele não possuía a mesma fé. Fé que só quem possui são os eleitos. Os eleitos que estão nesse mundo. Os eleitos que desde o princípio o Pai, segundo a benevolência, não que os eleitos sejam melhor dos que os não eleitos, mas porque foi da vontade do Pai, sendo Ele soberano sobre todas as coisas, mediante a vontade dEle, é que nós, os eleitos, somos salvos. Pois nós fazíamos, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, nós éramos filhos por natureza da ira, porém o Criador, segundo o amor e a sua misericórdia, nos resgatou da maldição proporcionada por nossos pais através da desobediência no jardim do Éden. Nos resgatou da maldição, se fazendo-se maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Farei um vídeo relatando o que está escrito no livro de Gálatas, para que os irmãos percebam e para que os irmãos corroborem com o que está escrito. Tudo que eu falo, meus amados, eu falo com base nas Escrituras. E fica ao critério dos amados, dos ouvintes, o querer crer ou não crer. Porque bem sei eu que nem todos crerão, porque está escrito: Criador, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi estendido o braço do Criador? Isaías falou sobre isso. Isaías abordou, e o próprio escritor, o próprio João abordou o que ele, Isaías, o profeta, falou no seu livro. O próprio Criador, o próprio Shaul falou sobre isso. Bem falou o profeta Isaías sobre vós. Ele explica o motivo, o porquê da incredulidade dos judeus. Não só dos judeus, mas como muitos seres humanos que estão e que já passaram dentro da história na face da terra, o motivo deles não crer no Salvador. Ele é claro quando diz no capítulo, se não me engano, é 10: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Vós não credes, porque vós não sois das minhas ovelhas. Vós sois descendente do diabo, de Rassatã. Vocês não foram escolhidos pelo Pai. Isso fica claro no capítulo 11 de Mateus, quando o Pai se refere que revelou aos pequeninos, aos seus eleitos, e não revelou aos sábios e entendidos. Leiam, corroborem e vejam os fatos. Vamos continuar no próximo vídeo. Eu vou fazer a leitura de Gálatas, mostrando na íntegra o que eu expus. Um abraço a todos.